Olá, turma. Nós vamos fazer aqui uma aula virtual, continuando o nosso estudo de circuitos digitais. Nessa aula de hoje, nós vamos tratar especificamente da simplificação de circuitos digitais. Bem, até o momento a gente viu o conceito de circuito lógico. Um circuito lógico, conforme a gente viu, ele é composto por variáveis lógicas, né, que só podem assumir os valores 0 e 1, e por operadores lógicos. Então, a partir da junção desses operadores lógicos, você consegue construir um circuito para resolver uma determinada operação lógica, utilizando um ou mais bits de entrada. Como exemplo, a gente tem aqui esse circuito onde a gente tem duas entradas x e y, e à medida que as entradas variam, a gente tem resultados diferentes aqui. Bom, essa expressão lógica ela é baseada na álgebra booleana. A álgebra booleana ela utiliza letras para representar os operandos e os sinais matemáticos que a gente já conhece de ponto, que representa a multiplicação lógica, e o mais, que representa a adição lógica. Acontece o seguinte: os circuitos eles podem se tornar circuitos complexos. Isso faz com que, em alguns casos, ele admita simplificações. As simplificações tornam os circuitos mais simples, né? Vamos marcar aqui, né? Isso é uma coisa importante. Os circuitos eles ficam mais simples e, consequentemente, mais baratos. Então, essa é a justificativa para a gente pensar na simplificação de circuitos, simplificação lógica de circuitos. A gente vai ver como que isso funciona, então, nesta aula de hoje. Uma simplificação de um circuito lógico, então, é uma forma da gente diminuir a complexidade, né? De a gente tentar estabelecer um melhor caminho, né? Melhor resolução de uma determinada operação lógica complexa. Para a gente realizar a simplificação de um circuito digital, a gente pode utilizar duas formas diferentes. Uma é utilizando a própria álgebra booleana e as suas propriedades. Ou seja, que nós vamos trabalhar com os postulados, com as definições referentes à álgebra booleana. Então é uma coisa mais matemática. Uma outra forma da gente trabalhar é utilizando os chamados mapas de Carnot. O mapa de Carnot nada mais é do que um diagrama baseado nas tabelas verdade. Então a gente constrói a tabela verdade, a partir do resultado delas a gente constrói os chamados mapas de Carnot e trabalha em cima deles para poder fazer a simplificação dos circuitos. Essa segunda forma aqui é a forma mais simples, vamos dizer assim, né? A forma que a gente vai dar mais ênfase nela, porque é uma forma que nos permite fazer uma simplificação de uma forma um pouco mais tranquila. Bom, então a gente vai tratar aqui, primeiramente, para vocês terem uma ideia de como que funciona a simplificação de circuitos lógicos usando a álgebra booleana. Tá? Então, a gente precisa partir de alguns postulados, de alguns teoremas fundamentais da álgebra booleana para a gente poder entender como que funciona essa simplificação. Então vejam aqui, esse postulado aqui da complementação. Ele nos fala que a negação da negação de uma variável, ou a complementação da complementação de uma variável lógica, é igual a ela própria. Então, quando eu nego duas vezes a mesma variável, eu tenho o próprio valor. Então, 0 negado duas vezes, ou complementado duas vezes, é igual a 0, e da mesma forma 1. Vejam que agora esses postulados, chamados postulados da adição, são fáceis também, a gente pode entender de forma bem tranquila aqui. Vejam aqui.
A mais zero igual a A. Ou seja, qualquer variável lógica somada logicamente a zero é igual a ela própria. Isso é verdade, né? Se a gente fizer 0 mais 0 é igual a 0. E se a gente fizer 1 mais 0 também é igual a 0. Olá, turma, tudo bem? Então nós vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de circuitos digitais, né? Que é o que a gente está vendo no momento, circuitos lógicos, tratando especificamente na aula de hoje da simplificação de circuitos digitais. Não é um tema difícil. Vocês, tendo a base dos circuitos digitais, vocês vão entender. Creio que não haverá problema. Então nós vamos trabalhar hoje de uma forma virtual. Então vamos lá, nós temos falado de circuitos digitais. Circuitos digitais, então eles possuem uma determinada lógica, e essa lógica recebendo algumas variáveis de entrada e trabalhando de alguma forma os operadores lógicos, eles proporcionam uma determinada saída, né? Então o circuito lógico ele tem entradas, tem operadores aqui no meio e tem a saída. Então, dependendo das entradas que esse circuito receber, lembrando que as entradas só podem ser 0 ou 1, porque nós estamos trabalhando num sistema computacional binário, então as entradas só podem ser 0 e 1. Dependendo delas, então a gente vai ter aqui uma determinada saída na hora que a gente aplica essas entradas a um determinado circuito. Bom, a lógica de um circuito, gente, ela é matematicamente baseada no que a gente chama de álgebra booleana. É essa álgebra que trabalha apenas com os dígitos 0 e 1. E a relação entre essas entradas e as saídas do circuito lógico é expressada através de de operadores, que são os sinais que a gente já conhece aqui das operações lógicas, né, que é o ponto, que representa uma multiplicação lógica, e o mais, que representa uma adição lógica. Então, esses operadores, juntamente com operandos, né, que são representados aqui pelas letras, que nada mais, nada menos são do que variáveis, eles vão proporcionar uma saída. Então, essa aqui ela é uma forma da gente representar uma determinada expressão lógica. Ocorre que um circuito, mesmo ele estando correto, gente, ele pode admitir simplificações. O circuito ele pode se tornar muito complexo. Então, você trabalhando com circuitos mais enxutos, você consegue duas coisas. Os circuitos ficam mais simples e a construção, o projeto deles também fica mais barato. Bem, então até aí nenhuma novidade. O que a gente vai fazer então é tentar a simplificação de um circuito digital. Dado um determinado circuito, uma determinada expressão booleana, nós vamos tentar simplificá-los. Nem sempre isso é possível, mas em muitos casos é. Bom, existem duas formas de simplificar um circuito digital. Uma delas é utilizando propriedades da álgebra booleana, que são nossos postulados, os teoremas da álgebra. Então, é uma forma assim, mais matemática. E nós podemos trabalhar também utilizando diagramas baseados nas tabelas verdades, que são chamados mapas de Carnot. Então, o mapa de Carnot é uma forma mais tranquila da gente fazer uma simplificação do circuito. Normalmente ela é mais fácil, né? E ela se baseia então no uso das tabelas verdades. Significa que a gente tem que construir primeiramente a tabela verdade do circuito para depois aplicá-la ao mapa de Carnot.
Então a gente vai ver. Primeiramente, a gente precisa dar uma passada na álgebra booleana para ver como que funciona uma simplificação utilizando a álgebra booleana. Vamos começar aqui com os postulados. O primeiro postulado é o postulado da complementação. Então, esse é um postulado da álgebra booleana. O que esse postulado nos diz? Que a negação da negação de uma variável é igual a ela própria, ou a complementação da complementação de uma variável lógica é igual a ela mesma. A gente já viu isso, né, gente? De fato, se o A que vale 0, por exemplo, eu complemento ele uma vez, ele passa a ser 1. Se eu complemento duas vezes, ele volta a ser 0. Da mesma forma, se eu tenho a variável A com valor 1, eu faço a primeira complementação, ela passa a 0. Se eu faço a segunda, ela volta a ser 1. Então, de fato, a complementação da complementação faz com que a variável retorne ao seu valor. Bom, aqui eu tenho postulados da adição lógica, que também são coisas que a gente já viu, mas vamos relembrar aqui na forma de postulado. Qualquer variável lógica somada logicamente a 0 é igual à própria variável. Ou seja, 1 ou 0 é igual a 1 e 0 ou 0 é igual a 0. Ou seja, a própria variável é o resultado de uma soma feita com 0. Por outro lado, qualquer variável lógica somada logicamente a 1 é igual a 1. Esse aqui é o nosso segundo postulado da adição. E é verdade, porque 0 ou 1 é 1 e 1 ou 1 também é 1. Terceiro postulado. Qualquer variável lógica somada com ela mesma é igual a si própria, somada logicamente. Então, 0 ou 0 é 0, 0 ou 1 é 1. 1 ou 1 é 1. E por último, aqui o último postulado da adição que a gente tem. Qualquer variável lógica somada logicamente com o seu complemento é igual a 1. A ou não A é sempre igual a 1. Vamos ver. 0 ou 1 é 1 e 1 ou 0 também é 1. Aqui nós temos mais alguns postulados, agora são os postulados da multiplicação. Então nós vimos na tela anterior aqui postulado da complementação, postulados da adição. E aqui nesse momento a gente tem os postulados da multiplicação, que também são fáceis. Vamos relembrá-los aqui. Qualquer variável lógica multiplicada logicamente por 0 é igual a 0, né? 0 e 0 é 0. 1 vezes 0 também é 0. Segundo postulado da multiplicação, qualquer variável lógica multiplicada logicamente por 1 é igual a ela mesma. Então 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 1 é 1. Qualquer variável lógica multiplicada logicamente com ela mesma é igual a si própria. Então, 0 vezes 0 é igual a 0 e 1 vezes 1 é igual a 1. E qualquer variável lógica multiplicada logicamente com o seu complemento é igual a 0. Ou seja, 0 vezes 1 é igual a 0. E se eu pegar o A valendo 1, o seu complemento é 0. 1 vezes 0 é igual a 0. Então, esses aqui são os postulados da álgebra booleana. A gente também tem algumas propriedades que vêm lá da matemática, que a gente estudou no ensino médio. A gente vai relembrar aqui também, nada difícil. A primeira propriedade que vai nos ajudar na simplificação é a propriedade comutativa. Então, eu tenho a propriedade comutativa da adição. Se eu falo que é A, se eu tenho aqui uma soma A mais B, isso é igual a B mais A. Isso aqui tanto faz para qualquer número de variáveis que eu tiver aqui. E também o A vezes B é igual a B vezes A. Já a propriedade associativa também vai nos ajudar muito na simplificação, é essa aqui. Eu tenho a propriedade associativa da adição, que é A mais B mais C, entre parênteses, eu posso expressar de uma outra forma. Eu posso colocar
o parênteses aqui entre o A e o B e deixar o C separado fora do parênteses. Como eu posso também escrever toda a expressão sem parênteses? Essa é uma propriedade associativa. E na multiplicação também funciona de forma similar. Então eu tenho aqui A vezes o produto de B mais C. Opa, desculpa, avancei uma tela sem querer. Aqui eu tenho A vezes o produto de B vezes C. Eu posso transformar isso em A vezes B, fecha parênteses, vezes C. Como eu também posso tirar todos os parênteses e deixar A vezes B vezes C. E a propriedade distributiva, também lá da matemática, eu tenho A vezes a soma de B mais C, eu posso fazer A vezes B. Vamos pegar aqui, para a gente lembrar. E A vezes C, que é isso aqui. Ok? Essa é a propriedade, são as propriedades matemáticas, né, algébricas, que vão nos ajudar muito na simplificação. Vocês vão ver aqui depois nos exemplos. Eu tenho também os teoremas de De Morgan. Teoremas de De Morgan são dois. Até a gente já viu isso aqui na prova, na segunda prova que eu apliquei. Eram duas provas, né, tipo A e tipo B. Numa delas eu pedi que vocês demonstrassem por meio da tabela verdade esse teorema de De Morgan aqui. E na outra prova eu pedi que vocês demonstrassem esse teorema aqui. Os dois teoremas, então, são os seguintes. O complemento da soma é igual ao produto dos complementos. Ok? Então eu tenho aqui o complemento da soma, a soma complementada, é igual ao produto dos complementos. E eu tenho aqui o complemento do produto é igual à soma dos complementos. Então eu tenho aqui o produto complementado, negado, é igual à soma dos complementos. Então isso vale para qualquer número de variáveis e também vai nos ajudar lá na simplificação de expressões usando a álgebra booleana. Então vamos fazer um exemplo aqui para que vocês tenham ideia do que nós estamos falando. Então seja essa expressão aqui S, que é igual a A vezes B vezes C, mais A vezes não C, mais A vezes não B. Vamos fazer essa simplificação aqui, passo a passo, usando a álgebra booleana, os postulados, as propriedades que a gente viu nos últimos slides aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como o A aparece nos três termos, eu vou colocá-lo aqui em evidência, né? E vou colocá-lo aqui multiplicando um parênteses onde eu vou ter BC, não C e não B. BC mais não C mais não B. Então o que eu fiz aqui simplesmente foi retirar o A dos termos, colocando o mesmo em evidência. Agora vamos aplicar a propriedade associativa que nós vimos lá atrás. Ok? Então vejam, eu tenho aqui dentro desse parênteses BC mais não C mais não B. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei BC mais não C mais não B. Então eu juntei esses dois aqui, esses dois termos, e coloquei aqui dentro desse parênteses. Vocês vão entender por que a gente fez isso. Na terceira etapa, nós vamos usar aquela identidade que nós vimos lá atrás, que fala que o não x, a negação da negação é igual à própria variável. Então eu vou pegar essa parte que está dentro do parênteses aqui,
e vou negá-la duas vezes. Vejam que eu coloquei dois traços aqui em cima, então eu peguei o não C mais não B, que é esse parênteses aqui, e estou negando duas vezes. Com isso eu não mudo o resultado dele. Ok? Então vamos lá. Seguindo aí. Agora eu vou aplicar o teorema de De Morgan nesse termo aqui que eu acabei de gerar, que eu neguei ele duas vezes. Ora, o que o teorema de De Morgan nos fala? Ele nos fala que a soma dos complementos é igual ao complemento do produto. Então eu estou somando dois complementos aqui, ó, não C e não B, é igual ao produto dos complementos. Ok? Então esse não C mais não B negado duas vezes é igual ao complemento de B vezes C. Seguindo aí, nós vamos reescrever essa fórmula aqui que está no item 1, substituindo essa parte aqui, ó, por isso. Então vejam, esse resultado que eu cheguei aqui, eu joguei lá na minha fórmula lá do item 1. Então até esse momento eu tenho o S está valendo isso aqui, mas nós vamos simplificar mais, não terminou ainda não. Vejam o que eu tenho aqui. Eu tenho BC mais não BC. O que eu tenho aqui? Uma soma de complementos. Só para vocês entenderem, vamos substituir aqui o BC pelo X. Ó. Então, essa expressão aqui ela vai virar A vezes X mais não X, porque eu substituí o BC pelo X. Então, vejam que legal. O que eu tenho aqui? X mais não X. Ora, gente, o que nós acabamos de ver lá? Quando eu somo um número logicamente ao seu complemento, o resultado sempre é 1. Então, 0 mais 1 vai dar 1, e 1 mais 0 vai dar 1. Então, isso aqui, ó, é igual a 1. Então, gente, no final nós vamos ter S é igual a vezes 1, que é igual a A. Olha que interessante. S é igual a vezes 1, S é igual a A. Então, vejam que legal. Toda essa expressão aqui virou isso, gente. Olha só que interessante. Uma super simplificação. Essa expressão, então, ela mostra a importância para nós da simplificação, da minimização de um determinado circuito. Pois esse resultado aqui, ele é equivalente a esse circuito aqui. Esse circuito aqui, A é equivalente a isso aqui tudo. Ou seja, nós podemos fazer todo o circuito simplesmente ligando um único fio à variável A. E esse é um exemplo clássico aí de uma simplificação bacana. Mas é usando a álgebra booleana. Então, para você que achou difícil, né, ter que aplicar teoremas, identidades, propriedades associativas, realmente isso aqui são expressões algébricas que a gente tem que ter uma certa facilidade com a álgebra para poder utilizar dessa forma. Então, se você achou difícil, não precisa de você ficar preocupado, porque nós vamos ver a simplificação utilizando mapa de Carnot, que é uma simplificação bem mais rápida, bem mais tranquila, em que a gente vai trabalhar com os casos extraídos da tabela verdade, ou das tabelas verdade. Ok? Então, vejam aqui o exemplo de um mapa de Carnot para duas variáveis. Vamos lá. Eu tenho duas variáveis A e B. Ok? Então eu desenho
esse quadrado aqui, que é exatamente o mapa de Carnot. E eu tenho aqui, eu coloco as variáveis envolvidas, que no caso aqui são duas, e as suas negações. Isso para quê, gente? Para a gente verificar todas as possibilidades assumidas entre as variáveis que estão em jogo, que aqui no caso são A e B. Então vejam, no mapa de Carnot, a gente marca com essa linha achurada aqui, ó, onde o valor assume 1. Ou seja, vejam nesse primeiro desenho aqui, ó, essa é a região onde A assume o valor 1. Tá? Então, independente do que tem a variável B, aqui a gente tem a parte em que A vale 1. Toda esta região aqui. Aqui nós temos a parte onde não A vale 1, ou seja, A vale 0. Então, quando A é 0, não A é igual a 1. Essa parte aqui, então, é a região onde A vale 0. Da mesma forma que no item C, eu tenho a região onde B vale 1. Então, independente do conteúdo da variável A, aqui eu tenho o B valendo 1. E por último, eu tenho a região onde o B é igual a 0, ou seja, o não B é igual a 1, que é esta região aqui. Ok? Então vejam que no mapa de Carnot eu consigo mostrar, exemplificar todas as regiões onde uma variável, ou melhor dizendo, a região onde qualquer variável assume o valor 1. Então, para que vocês entendam melhor, vamos pegar uma tabela verdade como exemplo. Então eu tenho essa tabela verdade aqui. Eu tenho aplicado uma determinado circuito entre A e B aqui. E essa operação ela está me dando o resultado 0, quando as duas variáveis são 0, e 1, quando apenas uma delas, quando ou uma delas ou as duas assumem o valor 1. Eu tenho aqui 4 casos, né? Então, trabalhando com duas variáveis, eu tenho 4 casos. Caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, nós vamos pegar isso e vamos colocar o mapa de Carnot. Então, eu coloquei o mapa de Carnot, que é um quadrinho vazio aqui, para que a gente preencha ele da forma correta. Então, o caso 0, gente, o caso 0, vejam, eu tenho A e B 0 e a saída S também é 0. Tá? Então, no mapa de Carnot, onde é que eu vou marcar? Lembrando que o mapa de Carnot, gente, vou fazer aqui de novo, para que vocês não se esqueçam. O mapa de Carnot, vocês têm que representar nele, onde a gente tem o valor 1, a região onde tem o valor 1. Então, se aqui o resultado é 0 para A e B, 0, então o resultado, no mapa de Carnot, eu vou marcar o não A com o não B, que aqui eu vou ter o resultado 1. Então, esse é o caso 0. No segundo caso, eu tenho 0 operado com 1, que vai dar 1. Então, 0 é não A e 1 é o B. Então, essa área aqui, ela está me dando o resultado 1. Ok? Que é isto aqui. Caso 2, eu tenho o A valendo 1 aqui
e o B valendo 0. Ou seja, se o B vale 0, o não B vale 1. Então eu pego a confluência do A com o não B e essa aqui é a área que corresponde a essa saída aqui. Por último, eu tenho o caso número 3, onde eu tenho A valendo 1, B valendo 1, a saída também vale 1. Então, A1 e B1, a confluência dos dois é aqui. Então, esse valor aqui, 1, como saída, está representado nesta região aqui. Então, vejam, peguei uma tabela verdade, verifiquei todos os casos possíveis e vou jogar isso no mapa de Carnot para que eu possa fazer uma simplificação. Então, como que eu jogo isso no mapa de Carnot? Eu joguei aqui, eu peguei cada uma das linhas e cada uma dessas linhas aqui eu marco uma determinada região do meu mapa. Ok? Então, isso aqui é a base para a gente entender agora como que se processa uma simplificação pelo mapa de Carnot. Espero que vocês estejam entendidos, que agora a gente vai, a partir do entendimento da colocação dos valores em cada quadrante do mapa de Carnot, nós vamos verificar como que nós podemos efetuar as simplificações. Então, a regra é a seguinte: para obter a expressão simplificada do mapa, utilizamos o seguinte método. Vejam aqui que eu coloquei em negrito para vocês que o método aqui é o seguinte: tentamos agrupar regiões onde S é igual a 1, por isso que a gente tem que marcar no mapa onde que a expressão final assume o valor 1, no menor número possível de agrupamentos. Então vamos ver aqui, ó. Vamos começar aqui por uma quadra. Então aqui eu estou agrupando quatro termos. Essas 4 regiões elas estão agrupadas. Então aqui eu obtive o resultado de que o S da minha saída é igual a 1. Porque em qualquer região do meu espaço aqui possível, eu tenho sempre o resultado 1. Logo, essa expressão ela assume aqui o valor 1. Agora, uma outra possibilidade, então aqui é quando eu tenho 4 valores. Lembrando que nós estamos trabalhando com 2 variáveis só por enquanto. Depois nós vamos passar para 3 ou mais variáveis. Mas com 2 variáveis a gente tem a quadra, tem o par também. Vejam que eu tenho um par aqui, ó. Par A, que é onde o S assume o valor 1 exclusivamente na região A, que é essa região aqui, né? E nós temos aqui o par não B, que é esse aqui, ó. Por quê? Porque a expressão assume o valor 1 exclusivamente na região B. Ok? Mas nós temos também uma terceira possibilidade. Além da quadra e além do par, nós temos aqui a possibilidade da gente ter termos isolados. Então vejo que eu tenho um 1 aqui, que não faz par com ninguém, porque aqui está 0 e 0. Também não faz quadra. E nós temos um outro 1 aqui isolado, que também não faz par nem com esse e nem com esse. Então esses aqui são termos isolados. O termo não AB, que é esse aqui, e o termo A não B, que é esse de baixo. Então a gente simplifica procurando no mapa agrupar os valores 1 em pares ou em quadras.
Ok? Bem, então agora nós vamos, baseada, né, nos conceitos que a gente viu aqui, do mapa de Carnot, do funcionamento dele, nós vamos simplificar essa expressão aqui. Então nós vamos pegar essa expressão lógica. Não A vezes B mais A vezes não B mais A vezes B. Vamos pegar essa expressão e vamos simplificá-la usando o mapa de Carnot. Ok? Vamos lá. Primeira coisa é construir a tabela verdade, né? O mapa de Carnot ele parte da tabela verdade. Então eu construí todas as colunas aqui e no final eu obtive o resultado lógico de S para cada uma dos conjuntos de entrada. Então lembrando que eu tenho duas variáveis, né? Se eu tenho duas variáveis, então a minha tabela tem 4 linhas e 4 resultados possíveis, já que eu tenho 4 combinações de entrada: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Bom, agora está aqui o mapa de Carnot, gente. O mapa de Carnot, nós vamos pegar aqui e vamos colocar, olha, da onde que veio A com B, né? A com B. Quando A com B vale 1, tanto A quanto B, o resultado é 1. Então a gente pega esse 1 aqui, ó, e coloca ele aqui. Agora eu tenho A e não B, ou seja, o A vale 1 e o não B vale 1 também. Não B, eu tenho B valendo 0, então o não B vale 1. Então, quando eu tenho o A com 1 e o não B com 1, eu tenho resultado 1 também. Então, eu pego esse resultado 1 e coloco aqui no meu mapinha. Ok? E agora? Agora eu tenho o A valendo 0, ou seja, o não A valendo 1 e o B. Então, não A com B é esse aqui, ó, não A e B também vale 1. Da onde veio esse 1? Daqui, ó. Porque na hora que eu apliquei a expressão com 0 e 1, deu o resultado 1. Então, esse 1 eu coloco aqui. E aqui, gente, aqui eu tenho 0 e 0, ou seja, eu tenho não A e não B valendo 1. Ora, se eu tenho não A e não B valendo 1, qual que é o resultado? É 0. Então, esse 0, eu trago ele para cá, vamos puxar aqui, né? Está aqui o 0. Então, vejam, recapitulando, eu peguei de baixo para cima aqui, mas poderia ser de cima para baixo, não muda nada, né? Então, eu vou pegando cada uma das linhas aqui e vou colocando na minha tabela. Então, quando eu tenho 0 com 0 aqui, eu tenho que colocar não A e não B. Por quê? Porque eu tenho que pegar sempre os valores 1. Né? Então, A e B, quando são 1, ou melhor dizendo, não A e não B, quando são 1, eles me dão o resultado 0. Todas as outras linhas aqui, ó, ou A e não B, ou não A e B, ou não A e não B, todas elas me dão o resultado 1. É o que eu tenho aqui, então, no mapa de Carnot. Então, gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho par, 2 pares, né, que eu achei aqui. Agora, como ficou meio confuso aqui, deixa eu apagar, para vocês entenderem melhor. O que são os pares aqui? Vou até escolher uma outra cor. Eu tenho esse par aqui, que tem o resultado lógico 1, que é o par A. E tenho esse par aqui, ó, que é o resultado lógico 1, que é o segundo par,
que é o B. Então eu tenho A e B me dando resultado lógico 1. Então o que a gente faz para finalizar a simplificação da expressão? A gente soma os termos que a gente encontrou com 1. Tanto faz as quadras, os pares ou os termos isolados. Então, a gente soma os dois, par 1 mais par 2, e chega o quê? Que S é igual a A mais B. Então, essa expressão aqui é igual a essa expressão aqui simplificada. Ok? Por que eu peguei? Por que eu cheguei a isso? Porque eu somo os termos que eu encontrei que deram resultado 1, de forma agrupada. Aqui eu consegui agrupar dois termos, que é o A e o B. São esses dois pares aqui. Ok? Aí eu somo os dois e eu obtenho a expressão simplificada da expressão original. Olha, gente, isso aqui é um ou lógico, né? Se alguém assim com um pouco mais de atenção pode ter percebido no início da nossa resolução que isso aqui de fato é o resultado de um ou lógico, né? Um ou lógico ele é 1 sempre que uma das variáveis, pelo menos uma das variáveis, tem como entrada um 1. Ele só dá 0 quando as duas variáveis apresentam o resultado 0. Então essa expressão aqui, gente, nada mais, nada menos é, de forma simplificada, do que um ou lógico. Bem, agora nós vamos trabalhar com o mapa de Carnot com 3 variáveis. Então, nós trabalhamos com duas variáveis A e B e a gente representou através de um quadrado, né? Aqui, como a gente tem 3 variáveis, nós vamos representá-la através de um retângulo. Nesse retângulo a gente vai colocar A e não A, B e não B, C e não C. Então vamos entender como é que ficou aqui. Ó. Nesse desenho A aqui, a gente tem a região na qual o A é igual a 1. Essa região aqui. Aqui eu tenho a região na qual o não A é igual a 1, ou seja, quando A é igual a 0, não A é igual a 1, é essa região aqui. Independente do que tem B e do que tem C, essa região aqui é quando a variável A assume o valor 0. Aqui no C, na figura C, a gente tem a região na qual o B é 1. Se vocês verem aqui, ó, independente da variável A e da variável C, o B assume o valor 1 neste quadrante aqui. Todo esse quadrante aqui. E de forma similar, aqui é quando B é igual a 0. Ou seja, quando não B é igual a 1, a região é essa aqui, da letra D. Seguindo, na letra E, eu tenho a região na qual o C é igual a 1. Então vejam, eu tenho C igual a 1 aqui. Na letra F, eu tenho C igual a 0, ou seja, o não C é igual a 1. Então vejam, aqui eu tenho todos os quadrantes marcados de acordo com as variáveis A não A, B não B, C e não C. Tá? Então, feito isso, nós podemos agora pegar uma expressão com 3 variáveis, que é essa expressão S aqui. Vamos mudar a cor da tinta. Nós vamos pegar esta expressão S aqui, que é A vezes B vezes C, mais A vezes não C, mais A vezes não B. E vamos fazer a simplificação usando o mapa de Carnot. Primeiro passo, constrói essa tabela verdade. Aqui nós temos uma tabela verdade maior, né, gente?
como nós temos uma, duas, três variáveis, então nós temos 2 elevado a 3 entradas, ou seja, nós temos 8 entradas, 5, 6, 7, 8, porque nós temos 8 conjuntos possíveis, né, de entradas, que são esses aqui. E esses conjuntos apresentam essas saídas aqui, ó. Então nós temos aqui, para cada entrada, que é dada em uma linha, nós temos as respectivas saídas. Ok? Então nós julgamos a tabela verdade aqui e vamos apresentar aqui um mapa de Carnot. O mapa de Carnot, então, o que a gente faz? A gente vai pegar aqui os locais aonde a gente tem a variável, a saída S valendo 1, que é aqui. Então, o que nós vimos aqui? Que é quando que ela vale 1? Quando eu tenho A, não B e não C, ou seja, quando eu tenho A valendo 1, B valendo 0 e C valendo 0, que é aqui, ó. A valendo 1 é nessa linha, não C valendo 1 e não B valendo 1. Então, esta entrada aqui, gente, ela corresponde a isso aqui, ó, a esta saída aqui. Ok? Agora eu tenho uma outra linha onde eu tenho o resultado 1, é a seguinte. Eu tenho A igual a 1, não B e C. Então eu tenho A, não B e C. Então esta linha aqui, esta interseção entre A, não B e C, onde os três assumem valor 1, ela me dá resultado 1 também. Aqui eu tenho A, B e não C. Então, A está aqui, B está aqui e não C está aqui. A, B e não C. Então, aqui, desculpa, eu fiz uma coisa errada aqui, deixa eu apagar. Pegar a caneta de volta. Olha aqui, eu tenho A, B e não C. Então, na verdade, a confluência dos três é aqui, né? Então, esse X marcado aqui, ó, até peguei um tom azul diferente aqui, mas não tem problema não. E por último, eu tenho A, B e C, todos três com valor 1. Então, A com B com C. É aqui, ó. Aí, gente, olha só que legal. Então, o que eu consegui aqui? Vamos mudar de caneta. Essa região aqui, ó, toda ela tem valor 1. Ok? Então, se toda ela tem valor 1, aqui nós temos uma expressão que S é simplesmente igual a A. Essa expressão, gente, é aquela que a gente fez lá atrás, usando a álgebra booleana, que nós chegamos à conclusão que ela era igual a A. Aqui, da mesma forma, nós chegamos à conclusão que ela é igual a A. Por quê? Recapitulando aqui. Construímos a tabela verdade. Na tabela verdade, nós passamos a tabela verdade para o mapa de Carnot. Desenhamos o mapa de Carnot aqui
com 3 variáveis e aplicamos a regra. A regra é de agrupar o maior número possível de resultados lógicos igual a 1. Onde que a gente teve resultado lógico igual a 1? Sempre que o A é 1. É verdade, né? Se a gente verificar aqui na tabela verdade, sempre que eu tenho A igual a 1, eu tive os resultados 1 aqui. Né? Sempre que eu tive o A igual a 0, o meu resultado também foi 0. Ok? 0 e 0. Então, essa expressão aqui é essa. S igual a A, conforme a gente já tinha demonstrado anteriormente usando a álgebra. Então, vejam que a simplificação aqui ela é bem mais fácil. Lógico que a gente vai precisar fazer exercícios para fortalecer isso aí. É o que a gente vai fazer. Inclusive, eu vou passar também o mapa de Carnot de 4 variáveis na próxima aula. Tá? Mas hoje eu vou... essa apresentação eu vou encerrar aqui agora. Eu só quero mostrar para vocês aqui o livro que eu utilizei como base, que é o livro Sistemas Digitais do Francisco Capuano. Esse livro, gente, ele tem na nossa biblioteca, chamada Minha Biblioteca, né, que é a biblioteca online. Tá? Então vocês podem estudar por ele, e lá tem todo esse material que serviu de base para a gente, e tem exercícios. Alguns exercícios eu vou pegar lá, mas vocês podem fazer outros exercícios também para fortalecer. Mas então a gente encerra aqui essa aula virtual. Esse primeiro vídeo é uma visão das simplificações, e eu vou também colocar um outro vídeo com mais um exercício para que vocês possam desenvolver também os exercícios que eu vou colocar para que vocês façam até sexta-feira, que é a nossa próxima aula. Ok? Então, obrigado a todos pela atenção e até a próxima